Vamos lá, né, gente? Vamos seguindo aqui. Bom, importante também para a nossa prova, né? Conhecer os efeitos da decretação da falência, né? Os efeitos quanto ao devedor, quanto aos bens, quanto às obrigações, quanto aos credores, quanto aos atos do falido, né? Eu destaquei alguns aqui que eu gostaria que vocês ficassem mais atentos para o estudo para a prova, né? Um dos efeitos é que a decretação de falência, com a decretação de falência, né, ocorre o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios ilimitadamente responsáveis. Na dívida do devedor, o vencimento antecipado, o objetivo disso é trazer para preço presente todas as dívidas do devedor, né? Já que você não vai poder pagar um em detrimento do outro. Não é só porque um já está vencido e o outro ainda a vencer que você vai pagar. Quando, na falência, o que ocorre é o concurso de credores, né? Portanto, todos vão receber aí na ordem que devem receber, na proporção que devem receber, tá? Também ocorre o vencimento do sócio das dívidas, vencimento antecipado das dívidas do sócio ilimitadamente responsável, né? Naquela sociedade que o sócio também responde com o seu patrimônio, quando esgotado o patrimônio da sociedade, como na sociedade em nome coletivo, né? Então, o sócio de responsabilidade limitada, ele sofre também esse efeito da falência, né? De ter suas dívidas vencidas, as suas dívidas pessoais vencidas antecipadamente, porque o seu patrimônio vai responder também pelas dívidas da sociedade. Essa é uma característica do sócio de responsabilidade ilimitada, né? Vai ocorrer também a suspensão das ações contra o devedor, salvo, nós já falamos várias vezes, né, que demandam quantia ilíquida, as que tratam de as ações fiscais, né, e as ações trabalhistas. Né? Essas não vão ser suspensas, não. A quantia ilíquida até se tornar líquida e a fiscal trabalhista, na execução de sentença, você habilita o crédito lá na falência. Mas continuam correndo. Quanto à pessoa do devedor, né, pessoas e bens do devedor. O defeito de decretação da falência é a dissolução da sociedade, né? E no caso do sócio de responsabilidade ilimitada, ele vai sofrer os mesmos efeitos da decretação da falência, né? Como dito acima. O sócio da responsabilidade limitada, ele só vai responder pelas dívidas da sociedade até o limite do capital subscrito. Se ele subscreveu e já integralizou, ele não responde. Se ele subscreveu e ainda não integralizou, ele vai responder até o limite do capital subscrito. Capital social é aquela quantia que o devedor, que o sócio coloca como sua participação na sociedade. Quando ele entrega efetivamente a quantia, por exemplo, eu faço parte de uma sociedade, prometi entregar 100 mil reais para a sociedade como a minha participação naquela sociedade. Enquanto ele está só na promessa, é o capital social a subscrever. Se a empresa vier a falir nesse período, eu respondo, e os demais sócios comigo, né, respondemos pela integralização desse capital. Agora, se ele já foi entregue, se ele já foi passado para a sociedade, ele já é um capital social subscrito, tá? É claro que, no caso de ilícito, ele pode também vir a ser responsabilizado, né? O sócio que responde praticando ilícito vai responder com seu patrimônio pessoal também. Mas fora essa exceção da prática de ilícito, ele só responde até o limite do capital subscrito. Uma vez subscreveu o capital, não responde mais. A ação para a responsabilização do sócio de responsabilidade limitada prescreve em 2 anos, né, contado da sentença que encerra a falência, tá? Até a extinção das obrigações que vai ocorrer por sentença, o sócio, o empresário, ele fica inabilitado para o exercício da atividade empresarial, tá? Até ali a sentença que extingue as obrigações. Se houver cometimento de crime falimentar, tem ainda que esperar a extinção da punibilidade ou a reabilitação penal, tá? O sócio também, o devedor, né, empresário, sociedade empresária, empresário individual, enfim, o empresário, ele perde o direito de administrar os bens. Os bens agora vão ser administrados pelo administrador judicial. O que o empresário pode fazer, né, a sociedade empresária, enfim, é fiscalizar.
mas perde aí o poder de administrar os bens, tá? Uma coisa importante, né, vou ter que destacar aqui, é que a decretação da falência não encerra automaticamente as atividades, né? É possível a continuação provisória da atividade do falido com um administrador judicial. Ele pode dar sequência ali na execução das atividades, né? Suponhamos um supermercado, por exemplo. É importante que ele dê sequência naquelas atividades até para vender ali os perecíveis, né? Então, isso vai ser avaliado caso a caso, né? Caso a caso. Quanto às obrigações do devedor, né? É, é, não vou cobrar muita coisa de obrigação do devedor, não. Mas eu gostaria, ainda nessa parte que trata dos efeitos da decretação da falência, no caso dos contratos, essas duas regras aqui, né? Primeiro, que os contratos não se resolvem de pleno direito com a decretação da falência. Não se resolvem de pleno direito com a decretação da falência. Eles podem ser cumpridos, né? Quem vai decidir isso vai ser o administrador judicial. Ele vai avaliar se segue no cumprimento do contrato ou não. E ele vai fazer aí o exame, né, para saber se a continuidade desse contrato ajuda a evitar o aumento do meu passivo, ou esse contrato é necessário para a preservação dos meus ativos. Imaginem bem um contrato de manutenção de máquinas. É importante que eu continue dando manutenção nas minhas máquinas, para quando eu vendê-las, elas não estarem sucateadas e os meus credores terem um prejuízo ainda maior, né? Já que eu não conseguiria arrecadar recursos ali suficiente para quitar os meus débitos, né? Então, alguns contratos, o administrador judicial, ele vai se pronunciar se dá sequência ou não desses contratos bilaterais, porque não se resolvem de pleno direito com a decretação da falência. Tá? O credor, né, pode interpelar o administrador judicial, que em 90 dias vai responder se dá sequência ou não no contrato. Tá? O contrato de locação, isso também é importante, né? Se o locador for falido, o contrato prossegue normalmente. É importante que o contrato prossiga até para oferir mais receitas, né? Para pagar ali os credores. Sem direito de preferência do locatário, quando for vender aquele bem, viu, gente? O locador faliu, o contrato de locação segue, mas o locatário não tem direito de preferência na aquisição daquele bem locado. E se for o locatário, ele que for o falido, aí o administrador judicial pode denunciar, né? A palavra mais correta seria denunciar a qualquer momento esse contrato, pedir a rescisão desse contrato de locação, sem inclusive a necessidade de pagar, né? Multa por rescisão antecipada aí de contrato, tá? Outro ponto também importante para o nosso estudo, né? Se der nos 10 minutos aqui do vídeo, ele vai interromper, viu, gente? Aí a gente segue no próximo. É a fase de arrecadação dos bens do devedor, a formação da minha massa falida objetiva. Eu tenho que ter em mãos ali todos os bens que são do devedor, chamada minha massa falida objetiva, porque isso depois vai ser vendido, tá? Então, uma das regrinhas aqui é que não são arrecadados os bens impenhoráveis. Isso é importante, inclusive, para o devedor, para o sócio de responsabilidade ilimitada e para o empresário individual, pessoa física, né? Para ele não responder com os bens absolutamente impenhoráveis, né? Pois bem, nesse contexto de formação da massa falida objetiva, é importante vocês terem pleno conhecimento da investigação do período suspeito, né? Vai ser aquele período em que alguns atos podem ser declarados ineficazes perante a massa falida. Nós vamos ter os atos do falido objetivamente ineficazes perante a massa falida e os atos do falido subjetivamente ineficazes perante a massa falida.